Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz e a graça esteja conosco no dia de hoje. Primeiro eu queria agradecer aos irmãos que têm me acompanhado aqui no canal, que não esqueçam de deixar a sua inscrição, o seu like, seu joinha aí, e através disso o YouTube vai entender que realmente esteja ocorrendo esse engajamento por parte dos irmãos e esse compartilhamento também da palavra de Deus acima de tudo. Porque toda honra e toda a glória é dele, não minha. Irmãos, hoje eu trago uma explicação de um tema que eu fiz uma menção no vídeo anterior, no vídeo retrasado, salvo engano, a respeito do nosso inimigo, de Satanás, né? E hoje eu separei essa passagem para mostrar explicitamente para os irmãos o que significa aí, não tem essa imagem de inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Qual muita pretensão de um anjo ser inimigo de Deus. Quem seria ele para ter esse poder? Então hoje eu trago essa explicação para os irmãos. É no livro de Jó, capítulo 1. Vou ler para os irmãos, ok? Na terra de Uzê morava um homem chamado Jó, e ele era bom e honesto. Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Então, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. No meio deles também havia Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer o que seja errado. E Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e a sua família e tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. No país inteiro ele é o homem que mais tem cabeça de gado. Mas tirares tudo dele, verás que ele também te amaldiçoará, sem nenhum respeito. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, irmãos, aí já mostra que Deus não é inimigo de Satanás, senão ele não estaria na reunião dos anjos celestiais. Então ele tem livre acesso ao céu, ele pode chegar na presença do Senhor. Se Deus tivesse banido, jogado ele, expulso ele do céu, como dizem algumas pessoas, com todo respeito, ignorantes na palavra, né? Você acha que Deus iria permitir que ele voltasse e ponderasse algo com Deus? Quanto mais a respeito da vida de um ser humano, né, que Deus admirava tanto, que era Jó. Então, através dessa passagem, a gente consegue ter certeza absoluta de que ele não é inimigo de Deus. Ele não é inimigo de Deus. Ele simplesmente é um anjo mau que teve a pretensão de achar que poderia ser a mais do que Deus. Poderia criar o trono dele acima do trono de Deus. Sim, e Deus, sentindo essa soberba, essa autoestima dele exacerbada, essa ganância, baniu ele, mas não do céu, baniu ele da presença de Deus. E ele, em alguns momentos específicos, ele volta à presença do Senhor e pondera a respeito da vida das pessoas que são amadas por Deus. Então eu queria deixar isso bem claro, tá? Satanás não é inimigo de Deus, ele é um anjo do mal, ele é um anjo que veio, um dos nomes dele é o testador ou apontador, ele veio para testar o ser humano. É como se fosse um jagunço, uma pessoa que tem aquela triste missão de testar as pessoas, botar à prova. Mas quem causa o mal na nossa vida não é ele não tem esse poder. Quem causa o mal nas nossas próprias vidas somos nós. E aí eu vou continuar
uma passagem também no livro de Jó, né, falando a respeito disso para os irmãos. E é o seguinte, então vamos para Jó, capítulo 5, versículo 1. Nós mesmos causamos o sofrimento. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança nos tribunais, são condenados injustamente, e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota na terra, a desgraça não nasce no chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como faíscas da brasa que voam para cima. Mas Deus também, Ele é misericordioso para com os irmãos. E Ele também nos dá a possibilidade, mesmo nós nos causando esse mal, né, que realmente é o que acontece, Ele também nos dá a chance, a possibilidade de escapar disso. Então vamos para Jó, capítulo 5, versículo 17. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo de Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Aleluia. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra Ele o salvará da espada. Ele o protegerá com das más línguas, e você não terá medo quando houver a destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos as pedras não estrovarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz quando contar as suas coisas. Não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos e seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Então essa promessa de Deus para a cura do ser humano, mesmo que a pessoa tenha cometido os maiores pecados, que é o nosso caso, muitas das vezes Ele também nos dá essa possibilidade. Ele nos dá essa esperança através dessa palavra. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Era Deus aconselhando Jó e mostrando para ele que ele tinha que ter esperança, mesmo no meio daquela dificuldade tremenda que ele estava vivendo, de ter perdido os filhos, a mulher e todas as riquezas que ele tinha. Mas Deus sempre entra com a providência, e o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus do impossível. Ele não veio para salvar uma pessoa com um probleminha pequeno só, Ele veio para trazer esperança quando não há mais esperança, trazer vida quando não há mais vida. Esse é o Deus que eu acredito, e esse é o Deus real da Bíblia, o Deus que a gente tem que colocar nossa fé, nossa esperança todos os dias. Amém, irmãos? Que fica essa mensagem para o dia de hoje, e que eu espero ter ajudado os irmãos a elucidar um pouco mais sobre a vida do diabo, de Lúcifer, né? O que significa ele realmente na Bíblia, e a esperança que um ser humano tem que ter, mesmo nos causando no próprio mal na nossa vida, trazendo o mal para cima de nós, através das nossas atitudes, nossas iniciativas impensadas e inconsequentes. Amém? Que fique essa mensagem para o dia de hoje, espero ter ajudado os irmãos. E não esqueçam, colocar o seu joinha aí e se inscrever no meu canal. Amém? Obrigado, irmãos. Fiquem na paz.